Bom dia, amados. Hoje, dia 11 de novembro, nós iremos estudar a aula de História, as páginas do livro da 18 até 27. Vamos lá? Nós, no capítulo anterior, na aula anterior, nós já vimos falando sobre cidadania. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as mobilizações sociais que houveram no Brasil. Tem até uma, que a gente vai falar bem rapidinho, que aconteceu lá fora, né? Que foi a Revolução Francesa. Vamos lá. A conquista da cidadania não acontece por acaso. É o resultado de um esforço coletivo qual se relaciona às mobilizações e lutas. Sozinho, o indivíduo tem poucas chances para conseguir atender às suas demandas, seus pedidos. Entretanto, um conjunto de pessoas tem mais força para conquistar seus direitos e benefícios. Foi o que aconteceu lá na Revolução Francesa. Diversos grupos sociais se mobilizaram para dar fim à opressão do governo e às injustiças daquela época. Como diz um velho ditado, a união faz a força. Na história do Brasil, também ocorreram movimentos coletivos que buscaram conquistar direitos e benefícios. Alguns não deram certo e eles foram reprimidos pelas autoridades. Outros, por sua vez, contribuíram para realizar as mudanças em nossa sociedade. De qualquer forma, todos valorizaram a comunhão de esforços em prol de um bem comum. Conheça a seguir 3 episódios da história brasileira que contam com ações coletivas em busca de melhorias. Vamos lá, primeiro é a Conjuração Mineira, ou seja, Inconfidência Mineira. Vocês já devem ter ouvido falar. Por mais de 300 anos, o Brasil foi uma colônia de Portugal, ou seja, ele era comandado pelo rei português e seus representantes. Por pertencer a esse país, o Brasil atendia os mais variados interesses do reino europeu. Essa situação não era favorável para a maioria dos habitantes do Brasil, porque ela buscava satisfazer somente os desejos econômicos de Portugal. Os moradores da colônia não contavam com a liberdade econômica e política. Também não podiam questionar as decisões vindas da Europa, uma vez que o rei contava com um grande poder em suas mãos. Era a época do absolutismo, também já vimos. Por essa razão, alguns grupos sociais organizavam revoltas em diferentes regiões do Brasil. Muitas pessoas naquela época reagiam às desigualdades e à violência, assim como reagem as pessoas hoje em dia quando têm seus direitos negados ou sofrem alguma injustiça. Esse foi o caso da famosa rebelião que ocorreu em 1789 na antiga cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. A Conjuração Mineira, na ocasião, os escritores, funcionários públicos, comerciantes militares e proprietários de terras, que eram as pessoas que pertenciam, a um grupo mais privilegiado, economicamente falando, se revoltaram contra os pesados impostos cobrados pelo governo português na exploração de ouro e diamantes. Os rebeldes tinham o desejo de libertar Minas Gerais do controle de Portugal e torná-la uma república independente. Entretanto, a Conjuração Mineira não terminou bem para as pessoas envolvidas. Alguns participantes foram expulsos do Brasil, outros foram presos, e um deles, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi enforcado. A Conjuração Mineira ocorreu na antiga cidade de Vila Rica, em Minas Gerais. Sobre ela, responda: qual era a principal crítica dos envolvidos na Conjuração Mineira ao governo português? Lembra que a gente leu ali em cima que é sobre os impostos, que eram muito pesados. E esse imposto não ficava retido no Brasil, ele era levado para Portugal. Qual era o maior objetivo dessa rebelião? Transformá-la, lembra, em uma república independente. Quais foram os grupos sociais que se revoltaram contra a coroa portuguesa? Identifique-os. Tem lá no texto, tá?
Outra mobilização foi a Revolta da Vacina, em 1904. Vamos entender por que leva esse nome e o que aconteceu. Em 1889, a monarquia brasileira foi substituída por um novo tipo de governo, a República. Diante dessa mudança, o Brasil teve que construir uma forma de governo que poucos sabiam o que significava, pois a maioria das pessoas não participou do movimento que deu origem a esse regime político. Naquela época, a maioria da população brasileira, especialmente os mais pobres, quase não tinham acesso aos serviços médicos, educacionais e a uma moradia apropriada. As mudanças e melhorias... As melhorias que eram pensadas e realizadas no Brasil, nesse período, buscavam atender os interesses apenas dos mais ricos. Seguindo por esse caminho, o presidente Rodrigues Alves, que dirigiu o Brasil de 1902 a 1906, junto ao prefeito Pereira Passos, ordenou que reformas urbanas fossem feitas no centro da cidade do Rio de Janeiro. Seu objetivo com essas reformas era modernizar a capital, transformando-a em um lugar mais belo, aos moldes do que era feito na Europa. Além disso, os governantes desejavam acabar com as doenças que eram facilmente transmitidas em razão das más condições higiênicas e da falta de infraestrutura da capital. Buscando concretizar esse desejo, os cortiços, que eram as habitações coletivas, onde as famílias mais pobres moravam, foram alvos de reformas. Há mais de 100 anos, a maioria da população do Rio de Janeiro vivia próxima do centro, do porto e das ruas comerciais. Era comum as pessoas morarem perto do seu local de trabalho. Esses lugares eram vistos pelos mais ricos como os locais feios e sem higiene. Muitos culpavam os cortiços pelos problemas sanitários que o Rio de Janeiro sofria. Com o intuito de embelezar o centro da capital, o prefeito da cidade, Pereira Passos, ordenou a destruição de casas velhas e dos cortiços. Em seu lugar, seriam construídos prédios modernos em avenidas largas com iluminação elétrica. Sem ter onde viver, os moradores dos cortiços e das regiões mais pobres mudaram-se para casas de parentes, em bairros periféricos, onde construíram pequenos casebres nos morros, o que deu origem às atuais favelas do Rio. A intenção do governo era melhorar a paisagem da capital da República, não importando se, para isso, precisasse despejar as pessoas mais pobres de suas casas ou fazê-las morar longe do trabalho. Paralelamente às reformas do Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, com autorização do presidente da República, obrigou toda a população a se vacinar contra a varíola, uma doença comum do século XX. Condenando essa tarefa estava Oswaldo Cruz, um jovem médico que acreditava que com a vacinação de toda a população e a destruição de locais sujos e precários, a epidemia de varíola poderia acabar. Oswaldo Cruz não teve dificuldade para convencer o governo da necessidade de se vacinar a população. Afinal, esse tipo de tratamento já era realizado em países da Europa e dos Estados Unidos. Os soldados e agentes de saúde ganharam assim autorização para entrar em todas as casas, destruir os lugares insalubres e aplicar a vacina nas pessoas. Os moradores dos bairros mais pobres não aceitaram que suas casas fossem invadidas por médicos, soldados e agentes de saúde sem nenhum tipo de explicação. Revoltada contra a reforma da cidade e a campanha de vacinação forçada, a população do Rio de Janeiro realizou protestos, fez barricadas e atacou prédios e veículos do governo. Esse movimento ficou conhecido como Revolta da Vacina. Em novembro de 1904, um confronto aberto aconteceu em algumas regiões da capital. O governo, porém, conseguiu conter os rebeldes e prosseguiu com a campanha contra a epidemia de varíola, mas deixou de ser obrigatória. Marque um X nas afirmações corretas sobre as mudanças na paisagem urbana do Brasil. Vocês vão ler as afirmativas e vão marcar um X na correta, ok? Preencha as frases com as palavras disponíveis. Vocês têm as palavras barricada, vacinar, epidemia e moradores. Vocês vão voltar no texto para poder completar
as afirmativas com essas determinadas palavras, ok? Agora nós vamos conhecer um novo movimento, que também aconteceu no Brasil e tem o nome de Movimentos das Diretas Já. Vamos lá? Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob a ditadura militar, um tipo de governo antidemocrático e autoritário. Durante esse período, a população brasileira perdeu a liberdade de expressão, o direito de votar e o direito de participar das decisões políticas. Além disso, muitos cidadãos foram presos e torturados, expulsos do país e até mortos. Por sua vez, músicas, poemas, peças de teatro, filmes e quaisquer outras manifestações artísticas dessa época passavam pela censura. Naquela época, inúmeras pessoas não tinham conhecimento aprofundado sobre o que realmente acontecia nas delegacias, quartéis e outros lugares sob o comando do governo. A maioria dos moradores das cidades e das áreas rurais, geralmente sem acesso às informações precisas, não se interessava pelo que se dizia da violência e das perseguições aos inimigos do governo. Todavia, no fim da década de 1970, uma parte crescente da sociedade brasileira começou a perceber os diversos problemas que o Brasil enfrentava como consequência da política exercida pelo governo militar. No setor econômico, esses problemas eram mais evidentes. Para construir grandes obras, como a rodovia transamazônica, que liga o Brasil de norte a norte, passando por vários estados dessas regiões, os militares tinham produzido dívidas junto aos bancos estrangeiros. A inflação chegou a níveis elevados e a economia estava em crise. Consequentemente, houve uma enorme onda de desemprego. Ao mesmo tempo, operários das cidades de Volta Redonda, Osasco, Campinas, São Paulo, São Bernardo do Campo e São Caetano e Diadema fizeram várias greves por um aumento salarial. A mobilização por aumento salarial, essas greves, se transformaram em manifestações contra a própria ditadura. No entanto, o grande movimento que ajudou a derrubar a ditadura aconteceu tempos depois, em 1984. Os militares decidiram que, a partir de então, o presidente da República seria um civil, isto é, uma pessoa que não fosse ligada às Forças Armadas. O povo, no entanto, não participaria dessa eleição. O novo presidente seria escolhido de uma forma indireta, ou seja, pelo próprio governo. Contrariada, a população das grandes cidades brasileiras saiu às ruas em passeatas para pedir eleições diretas. E esse momento ficou conhecido como Diretas Já, e contou com manifestação de centenas de milhares de pessoas, a exemplo de políticos, sindicalistas, atores, músicos, escritores, jornalistas, estudantes, entre outros. Embora as manifestações tenham sido significativas, essa proposta não foi aprovada e o presidente seguinte foi eleito indiretamente. Estava aberto, porém, um novo caminho para a democracia em nosso país. Em 1985, a ditadura militar chegou ao fim, com a eleição, mesmo que indireta, de um presidente civil. Aqui nós temos umas atividades para vocês fazerem, mas não será em grupo. Vocês vão fazer essa pesquisa individualmente. Pode usar a internet, livro, a fonte que vocês tiverem, tá bom? Aí aqui vocês vão responder individualmente qual era o objetivo desse movimento político, em que lugar, em que data o movimento foi iniciado, em quais cidades aconteceram os maiores protestos das Diretas Já, quais eram as principais lideranças desse movimento, quem foi o responsável pela elaboração do projeto que pretendia autorizar a eleição direta para o presidente da República, quando e onde ocorreu a votação desse projeto, quantos políticos votaram a favor desse projeto e quantos votaram contra. E aqui vocês vão fazer um desenho ou colar uma imagem que representa o movimento e a época em que ele ocorreu, ok? Lembrando individualmente. A Constituição de 1988 é uma das maiores conquistas da chamada Nova República, uma época marcada pelo fim da ditadura e o retorno da democracia do país. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Constituição Federal do Brasil. No dia 5 de outubro de 1988, o Brasil ganhou a Constituição Federal.
a lei máxima do país, que foi entregue após 2 anos de trabalho por deputados e senadores eleitos para criá-la. Essa Constituição chegou a fazer parte da história. Isso porque nunca antes o Brasil havia contado com um documento que garantisse os direitos aos cidadãos quanto a de 1988. Quando a Constituição de 88 foi criada, o Brasil tinha acabado de sair de um período difícil da sua história, a ditadura, em que esteve sob as ordens de um governo autoritário. A Constituição atual estabelece uma série de obrigações que o governo tem para com a população, como o dever de oferecer escolas ou atendimento médico de qualidade, entre outros. Conhecer a Constituição Federal é algo importante, porque os direitos são proteções que um país oferece aos seus habitantes. Uma vez que a pessoa saiba que tem determinado direito, ao ver que ele não está sendo cumprido, ela pode organizar e cobrar as autoridades para que eles se tornem realidade. Vamos às questões. Quando a atual Constituição Federal do Brasil foi criada e quem a elaborou? A última Constituição de nosso país recebeu o apelido de Constituição Cidadã. Releia o texto e responda por que ela recebeu este apelido. A Lei Máxima do Brasil estabelece direitos e serviços que o governo deve oferecer à população. Indique alguns exemplos. Com suas palavras, explique por que é importante conhecer a Constituição Federal. Vamos relembrar. Escreva frases sobre os conteúdos do capítulo utilizando as palavras de cada item. Força, injustiça, direitos, liberdade, protestos, passeatas, ok? Vamos à folhinha. O que significa o termo sindicato? Voltem lá no capítulo que tem, tá? No capítulo. Para que serve o Grêmio Estudantil? Que nome é dado à famosa rebelião que aconteceu em 1789 na antiga cidade de Vila Rica, onde os escritores, funcionários públicos, comerciantes, militares e proprietários de terras se revoltaram contra os pesados impostos cobrados pelo governo português? Moleza. Beijão. Gente, estou esperando vocês no Tira Dúvidas com as atividades, as fotografias das atividades. E estou esperando vocês lá para a gente fazer a autocorreção juntos, ok? Um beijo, fiquem com Deus.